Oi, colegas, aqui é a Bia Milk e hoje eu tô com o Dr. Jair Schmidt, médico hematologista do Hospital AC Camargo, líder do Centro de Referências em Neoplasias Hematológicas, para falar mitos e verdades sobre a leucemia linfocítica crônica. Roda a vinheta. Doutor Jair, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale. Tá ótimo. Obrigado, Beatriz. É um prazer estar aqui presente mais uma vez. Então, para começar, doutor, LLC acontece só em idosos? Não, na verdade, o que acontece? Se a gente for parar para pensar, os dados populacionais mostram para a gente que a maioria dos pacientes realmente são pacientes idosos, né? Dados que a gente tem nos Estados Unidos mostram que a mediana de idade de diagnóstico da doença é de 72 anos e que pacientes abaixo de 55 anos são apenas 10% dos pacientes que são acometidos pela doença. Então, se a gente for considerar o grosso da população que é acometido pela LLC, realmente são pacientes numa faixa etária mais avançada. Só que não é tão infrequente a gente encontrar assim, e geralmente, como os pacientes mais jovens, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais minucioso aí, justamente porque são pacientes que a gente quer que eles cheguem com a expectativa de vida no máximo possível da população geral, são casos que normalmente são bastante marcantes aí para todos nós. Então, o que a gente diria é, ela é mais comum nos pacientes idosos, porém ela pode acometer pacientes mais jovens que a gente costuma ver aí mais ou menos por volta dos 40 anos. A LLC é o tipo de leucemia mais frequente? Sim, ela é o tipo de leucemia mais frequente que a gente tem aí nos países ocidentais, né? Que é onde a gente consegue ter esses dados aí levantados de uma maneira um pouco mais correta. Entre todos os tipos de leucemia, sim, é a mais frequente que a gente tem. Doutor, o hemograma do paciente com LLC fica branco? Na verdade, não é que ele fica branco, ele aumenta a quantidade de leucócitos, né? Muitas vezes, por exemplo, quando você vai pegar um tubo no laboratório de um paciente LLC, por mais que ele esteja com uma contagem de leucócitos maior, ele não chega a mudar a sua coloração. Porque ainda assim, em termos de percentual de composição do nosso sangue, a gente ainda vai ter um volume de células vermelhas, né, de glóbulos vermelhos ainda maior. Então, a coloração vermelha ela vai se manter. Mas o que que acontece? Você vai ver, muitas vezes, né, o aumento dos glóbulos brancos, né, ou leucócitos, às custas de uma célula madura, que são os linfócitos. E nesse caso da LLC são os linfócitos B. São linfócitos B clonais que a gente fala, ou seja, linfócitos B considerados malignos, mas eles são células mais diferenciadas, ou seja, células que elas já estão no nível de maturação maior, células maduras. E que por isso elas tendem a ter um comportamento em termos de evolução da doença como sendo um tratamento mais indolente, uma evolução mais indolente, ou seja, uma evolução mais lenta e mais arrastada. Então, ou seja, a gente vê isso normalmente quando o paciente colhe um hemograma por qualquer outro motivo e vem aumento dos leucócitos, mas não chega a mudar a coloração do sangue. A coloração do sangue ela continua sendo vermelha. Tá gostando desse conteúdo? Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Todo paciente de LLC precisa realizar tratamento? Não, o que que acontece? Como o próprio nome diz da doença, ela é uma doença crônica. E muitos pacientes, quando a gente diagnostica, eles estão completamente assintomáticos. E a gente acaba diagnosticando a doença, muitas vezes, quando o paciente acaba fazendo um hemograma por qualquer outro motivo. Então, foi num clínico geral, ou num médico de outra especialidade, ou fez exames, muitas vezes, que a empresa pediu na medicina do trabalho, e aí, de repente, pegou o hemograma com alteração. E aí veio com uma leucocitose, né, com um aumento às custas de linfócitos, que é o que realmente caracteriza, né, linfócitos maduros, né, células já diferenciadas, que é o que diferencia aí das leucemias agudas. E aí esses pacientes, eles acabam sendo referenciados para nós hematologistas, justamente para a gente poder fazer a investigação e dar o diagnóstico. E aí, como esses pacientes são completamente assintomáticos e a gente sabe do curso crônico da doença, é o que eu falo muitas vezes para os meus pacientes. Quando eu vou usar essa frase, eu já começo falando desse jeito. O que eu vou dizer agora é, por favor, não interprete da forma pior, né? Porque pode ser um pouco frustrante falar que a doença não tem cura. Mas não ter cura não é a mesma coisa que não ter tratamento. Muito pelo contrário, o tratamento da LLC melhorou muito nos últimos anos, né? Mas o que que a gente espera dentro do contexto de uma doença crônica que hoje, até o momento na medicina, por definição, a gente diz que ela não tem cura? Que a expectativa de vida do paciente, ela não seja impactada pela doença. Então, ou seja, que ele consiga viver o máximo possível, né? E a expectativa de vida seja exatamente o que a gente tem na população geral hoje. E hoje, todos os consensos de tratamento da LLC, eles são unânimes em dizer que tratar precocemente não garante que o paciente vai viver mais, né? E que muitas vezes você pode
antecipar tratamento antes do momento correto de intervir, acrescentar efeitos colaterais muitas vezes, e aí sim o paciente ser impactado do ponto de vista de sintomas, qualidade de vida por conta do tratamento, né? Então, é o que eu falo sempre também para meus pacientes. Aqui, a gente tem um raciocínio que não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E que a gente quer todos os nossos pacientes cruzando a linha de chegada, né? Ou seja, vivendo bem, com qualidade de vida, o máximo possível, o mais longevo possível, e a gente tem que saber o momento certo de intervir. Doença crônica a gente tem diversas na medicina, né? Então, hipertensão, por exemplo, não tem cura, diabetes, doenças autoimunes, reumatológicas, né? Mas são doenças perfeitamente tratáveis e que muitos pacientes tratam com medicamento via oral e levam uma vida normal. Então, cada vez mais, no contexto do tratamento da LLC, a gente está chegando dentro dessa realidade, né? Mas por mais que os tratamentos tenham melhorado bastante, né, e você consegue tratar a doença cronicamente, ainda assim, hoje a recomendação é, se o paciente é completamente assintomático, ou seja, não tem nenhum sintoma decorrente da doença, não tem nenhuma alteração de exames que preocupa, a conduta é só fazer a observação, né, o watch and wait, que vem do inglês, né, que é o vigiar, né, que é o esperar e vigiar, porque muitos pacientes têm que ter atenção aos sintomas da doença, né, e trazer isso para o médico. Então, hoje a conduta é essa, se o paciente está completamente assintomático, não tem nenhuma alteração que preocupe, e a gente acompanha de perto para, se por um acaso ele evoluir com indicação, aí sim a gente intervém. Perfeito, doutor. A LLC é mais frequente em homens ocidentais? Olha, de uma maneira geral, sim, né? Porque, assim, quando a gente coloca aí, na verdade, em termos de dinâmica, né? A gente tem muito mais dados do mundo ocidental do que realmente de países orientais, né? Mas quando a gente fala que é o tipo de leucemia mais frequente do mundo ocidental, vem justamente por isso, né? É onde que a gente tem mais dados aí, principalmente dados dos Estados Unidos e da Europa, mostrando de fato as características aí da população. Mas a gente também tem dados aqui do Instituto Nacional do Câncer, né, que traz aí também dados aí interessantes para a gente na população brasileira, e eu acho que cada vez mais aqui no Brasil também, a gente também tem se dedicado em entender o comportamento da doença a nível populacional. LLC pode virar LLA? Olha, é extremamente improvável disso acontecer, né? Porque aqui são raciocínios de doenças completamente distintos, né? E se acontecer, a gente vai estar sempre pensando que talvez o paciente tenha a concomitância de duas doenças diferentes, e não uma doença levando a outra. O que que acontece? Normalmente, os pacientes de LLC, assim como pacientes de linfoma de baixo grau, né, como, por exemplo, linfoma folicular, linfoma de zona marginal, ele pode lhe virar um linfoma de alto grau, mas não uma LLA. Então, muitas vezes, o que isso quer dizer? Na LLC tem até um nome próprio para isso, né? Um epônimo, que é a síndrome de Richter. Então, a síndrome de Richter, ela quer dizer isso, na verdade, assim, quando você tem uma doença de curso indolente, como LLC, tendo um comportamento agressivo, normalmente ele é muito mais a nível de doença linfonodal, ou seja, de gânglios, né? Um comportamento muito semelhante aos linfomas de alto grau, e quando você faz a biópsia, você vê que ele tem achados sugestivos do linfoma difuso, que é o tipo de linfoma mais comum que a gente tem agressivo. O que a gente encontra na LLC é mais isso, né? Uma transformação para o linfoma de alto grau, que a gente dá esse nome chamado de síndrome de Richter, que aí a gente vai tratar como a gente trata os linfomas de alto grau, considerar fazer transplante de medula óssea e outras questões aí também. Doutor, obrigada. Essas foram as perguntas de hoje. Maravilha. Bom, Beatriz, foi um prazer mais uma vez a gente contribuir aí com essa conversa sobre a Informação. cabeceira. E eu acho que é bem importante isso, assim, para todos os pacientes terem essa consciência, né, que não importa como que descobriu o LLC, se descobriu e está mantendo a observação, ou se descobriu já precisou tratar porque estava tendo sintomas decorrentes, entendeu? Então, cada vez mais a medicina está evoluindo. Então, o jeito como a gente trata LLC hoje é completamente diferente do que era 10 anos atrás, por exemplo. E assim vai sendo com o passar do tempo, né? Cada vez mais a gente está descobrindo medicamentos que são mais eficazes, cada vez mais a gente está olhando para que sejam medicamentos mais tolerados, né? Menos tóxicos também, e a gente espera que realmente aí para o futuro a gente venha cada vez mais avançando aí no campo de desenvolvimento de novos tratamentos para LLC. Sim, ótimo. Que bom. Obrigada, doutor. Obrigado. Até a próxima. Foi um prazer. Muito obrigada por ter permanecido até o final. Curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir esse conteúdo. E até a próxima. Beijo. Tchau.